Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos esta quarta-feira, vamos começar com a Liga do Egito, onde temos a equipe do Zed enfrentando a equipe do Pirâmides. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zed, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Zed é a primeira colocada do campeonato egípcio com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Pirâmides, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Pirâmides é a quarta colocada, com 17 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos essas duas equipes, ficou com as 3 vitórias para a equipe do Pirâmides. Apesar da equipe do Zed estar em primeiro lugar do campeonato, Egito, vamos fazer uma aposta para esse jogo de aposta de gols. Vamos de partida acima de 1,5. Liga da República Tcheca, temos a equipe do Zlin enfrentando a equipe do Slavia Praga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zlin, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Zlin é a 15ª colocada do campeonato tcheco com 14 pontos ganhos, enquanto a equipe do Slavia Praga, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Slavia Praga é a segunda colocada com 48 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Slavia Praga. Por isso, a melhor opção para esse confronto é fora. Slavia Praga para vencer. Copa da Grécia. Temos a equipe do PAOK enfrentando a equipe do Panathinaikos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK pelo campeonato grego, empatou 1 e venceu 4. Pelo campeonato grego, a equipe do PAOK é a primeira colocada com 51 pontos ganhos. Já a equipe do Panathinaikos, pelo campeonato grego dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Panathinaikos é a segunda colocada com 50 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, uma vitória ficou para a equipe do PAOK, 3 empates e uma vitória para a equipe do Panathinaikos. Melhor opção para essa Copa da Grécia. Vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato italiano. Temos a equipe do Bologna enfrentando a equipe da Fiorentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bologna, venceu 2, empatou 1, perdeu 2. A equipe do Bologna é a 5ª colocada do campeonato italiano com 39 pontos ganhos. Já a equipe da Fiorentina, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. A equipe da Fiorentina é a 7ª colocada com 37 pontos ganhos. Fazendo a análise dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Bologna e 3 vitórias para a equipe da Fiorentina. Melhor opção para esse confronto, vamos também de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato escocês, temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Ross County. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Rangers, que é a segunda colocada do campeonato escocês, com 58 pontos ganhos. Já a equipe do Ross County, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Ross County, pelo campeonato escocês, é a 11ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Rangers. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Apesar que o Rangers é bem favorito para esse jogo, vamos de partida acima de 2,5. Liga dos Campeões, oitava de finais. Temos a equipe da Lazio, da Itália, enfrentando a equipe do Bayern de Munique, da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 2 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Bayern de Munique. Como podemos observar, a equipe do Bayern de Munique
leva vantagem em todos os aspectos. Apesar da equipe da Lazio jogar dentro de casa, dentro do seu domínio, para esse confronto, vamos de fora. Bayern de Munique para vencer. Liga dos Campeões, oitava de finais. Temos a equipe do PSG da França, enfrentando a equipe do Real Sociedade da Espanha. Dos últimos 5 jogos disputados pelo Campeonato Francês pela equipe do PSG, empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade pelo Campeonato Espanhol, venceu 1, perdeu 1 e empatou 3. Para este jogo, vejo um grande favoritismo para a equipe do PSG e ainda joga o seu primeiro jogo dentro de casa. Portanto, melhor opção para esse confronto, vamos de casa. PSG para vencer. Copa do Nordeste, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do River do Piauí. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Já pela Copa do Nordeste, a equipe do Fortaleza disputou seu primeiro jogo e venceu. No atual momento, a equipe do Fortaleza possui 3 pontos pelo grupo. Já a equipe do River, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do River do Piauí, que é a 6ª colocada do grupo, também pela sua primeira partida acabou vencendo a equipe do Bahia e conseguiu conquistar 3 pontos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Fortaleza e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Fortaleza para vencer. Copa do Nordeste, temos a equipe do Juazeirense enfrentando a equipe do Vitória. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Juazeirense, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Já pela Copa do Nordeste, a equipe do Juazeirense ainda possui 0 pontos ganhos. Já a equipe do Vitória, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Já pela Copa do Nordeste, a equipe do Vitória possui 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Juazeirense, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Vitória. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa do Nordeste, temos a equipe do Náutico enfrentando a equipe do Ceará. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Náutico, perdeu 1 e venceu 4. Já pela Copa do Nordeste, a equipe do Náutico é a primeira colocada do grupo, com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Ceará, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. Pela Copa do Nordeste, a equipe do Ceará é a 4ª colocada do grupo, com 4 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Náutico e 3 vitórias para a equipe do Ceará. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Ceará para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões. Mas antes de deixar os bilhetes prontos do vídeo, o último jogo do último vídeo que gravamos o bilhete pronto ficou nesse estado aí. Colocamos uma dupla chance no Vitória Pilsen, o Vitória Pilsen venceu por 1-0. Colocamos uma dupla chance para a equipe do Ares, o Ares venceu por 1-0. E colocamos Liechtenstein para vencer, o Liechtenstein venceu. E o Leeds United para vencer, e o Leeds United venceu. Acertamos os nossos bilhetes prontos que deixamos no canal. Outro bilhete que deixamos no último vídeo foi esse daí. Foi da Liga dos Campeões. Colocamos Real Madrid para vencer, Real Madrid venceu por 1-0. E colocamos a equipe do Manchester City para vencer, a equipe do Manchester City venceu por 3-1. Bilhetes com 100% de acerto. Agora vamos com os bilhetes prontos desse vídeo. Rangers versus Ruiz Cotres, partida acima de 2,5. Zed versus Pirâmides, vamos uma dupla chance para a equipe do Pirâmides. Polônia versus Fiorentina, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. PAOK versus Panathinaikos, também vamos de partida de gols, vamos de partida acima de 1,5. Para a Liga dos Campeões, vamos da seguinte forma.
PSG versus Real Sociedade, vamos de casa. PSG para vencer. Lazio versus Bayern de Munique, vamos de fora. Vamos de Bayern de Munique para vencer. Copa do Nordeste, vamos da seguinte maneira: Juazeirense versus Vitória, partida acima de 1,5. Náutico versus Ceará, vamos de uma dupla chance. Náutico para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Fortaleza versus River do Piauí, vamos de casa. Vamos de Fortaleza para vencer.